Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu entrei na Igreja Adventista, e pesquisando esses dias alguns estudos bíblicos, algum material da internet, eu me deparei com até algumas teologias que me deixaram um pouco preocupado em relação a essa questão. Vamos falar sobre os 1000 anos que nós iremos passar, que é o início da eternidade, queremos passar com Cristo. E nós vamos mostrar claramente, através dos textos bíblicos, o que serão esses 1000 anos, o que antecede esses 1000 anos e o que ocorre depois dos 1000 anos. Tudo isso baseado realmente na Bíblia. Então vamos ao nosso estudo aqui. Eu vou colocar aqui nosso estudo na tela, para que você possa acompanhar sobre essa questão dos 1000 anos que iremos passar com o nosso Salvador. Primeiro ponto nós salientarmos aqui é a questão sobre quando começará esses 1000 anos, né? Como será a volta de Cristo? Como começará esses 1000 anos? E aqui nós encontramos já algumas informações no livro de profecias, nos livros proféticos, que nos dá essa questão sobre a volta de Cristo, o início dos 1000 anos e todas as demais informações. Um fato que é bom a nós abordarmos aqui é que Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. E a sua volta, os 1000 anos e depois a eternidade, também são assuntos que são abordados em toda a Bíblia. Basta dizer que Jesus mesmo prometeu: não se turbe o vosso coração, eu virei outra vez. Essa foi a promessa que ele fez aos discípulos, que também é passada a todos nós aqui. Jesus voltará. E um ponto interessante, segundo o Apocalipse, todos verão a segunda vinda de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Um detalhe importante sobre essa questão de todo olho verá é que existem teologias que pregam que Jesus vem secretamente, depois ele vem buscar os demais, tudo, mas isso não tem ali um embasamento bíblico, porque a Bíblia já apresenta que nós vamos ter um retorno de Cristo, não dois, um retorno de Cristo. Retorno. Jesus nasceu, foi a vinda. Morreu, ascendeu aos céus e agora ele prometeu o retorno. O retorno dele para buscar os salvos é um retorno. Isso de acordo com os textos bíblicos, tá? Existem teologias que rodam o mundo que acabam necessitando de mais de um retorno de Cristo para que ele possa cumprir seu trabalho. Então, o que nós vamos estar falando aqui tem a ver com o retorno de Cristo, a volta de Cristo, tá? Pense bem sobre isso. Um detalhe muito importante, há mais de 2.500 referências bíblicas falando sobre a questão da volta de Cristo. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso fato é importante para nós marcarmos e termos aí nosso estudo, porque, como eu disse, há muitas teologias que acabam atrapalhando nós descobrirmos a verdade. Esse ponto é um ponto da volta de Cristo, é um ponto crítico dentro da teologia, porque o nosso inimigo tem feito contradições no mundo. E isso vai servir para atrapalhar a expectativa e também tentar enganar os salvos de Cristo. O ponto importante que eu quero passar para você é justamente este. Nós temos que entender como vai ser a volta de Cristo, o que vai ocorrer e o que ocorrerá depois. Mas nós temos que entender muito bem como será a volta de Cristo. E aqui nós vamos abordar alguns textos que vão nos auxiliar a ter essa visão. Vamos lá. A volta de Cristo será corpórea. Ele virá como nós ouvimos subir. Por que estáis olhando para as alturas?
esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá assim de modo como viste subir. Então, primeiro ponto, Jesus voltará corporeamente, não será aí um espírito ou mesmo uma força divina, será a volta de Cristo gloriosa, assim como ele foi visto ascender aos céus. Outro detalhe importante, os anjos recolherão os seus fiéis. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão a seus escolhidos. Os fiéis vão se rejubilar. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem esperávamos, e ele nos salvará. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Importante salientar esses três tópicos. Cristo virá de forma corpórea. Todo olho o verá, ou seja, toda a humanidade vai saber e ver a volta de Cristo. Alguns falam assim, mas como? A Terra é redonda, como é que toda a humanidade vai saber? É porque ele é Deus, lembre-se disso. Alguns, na contrafação, dizem, será um evento transmitido. Não, não será um evento transmitido. Será corpórea, presencial. Isso já é um ponto para nós observarmos. E tem mais outros pontos para serem observados. Um deles, por exemplo, é que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, as pessoas vão ter que ter conhecimento sobre isso. Cristo voltará e ele nos encontrará nas nuvens. Esse é um ponto. Cristo volta para buscar o seu povo. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo, todos aqueles que morreram acreditando no Senhor. Outro, os salvos encontrarão Cristo nos céus. Uma diferenciação que você pode fazer, porque o inimigo vai tentar contrafazer, vai tentar imitar a volta de Cristo, mas ele não tem o poder da onipresença e nem da onisciência. Ele não tem os poderes de Deus. Apesar de ser um anjo com poder, ele não tem o poder, os atributos que são de Deus, a onisciência, a onipresença. E aí, os salvos se encontrarão com Cristo no céu. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso é uma grande diferença. Nossos corpos serão transformados. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nossos corpos são transformados num piscar dos olhos. E o que acontecerá depois, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarem? O que acontecerá depois? Aqui diz o seguinte: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. E ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse é um ponto interessante para nós abordarmos, porque nós buscamos a vida eterna. E a nossa vida eterna começa na volta de Cristo. Todos aqueles que confiaram na palavra de Deus vão receber a vida eterna. E os seus corpos serão transformados num corpo incorruptível. Como não haverá mais morte nem dor na nova terra, no reino que Deus está nos preparando, nossos corpos serão agora, vamos dizer, restaurados à antiga glória. A glória que tinha Adão e Eva antes da queda. Esse é um ponto que nós temos que pensar e agradecer a Deus, porque Ele fará isso. Essa é a glorificação. Os mortos ressuscitam e os vivos, junto com eles, terão seu corpo e mente totalmente transformados, livres da morte e do pecado, para viver eternamente em saúde e alegria com Jesus. Um ponto importante para nós salientarmos é que haverá duas ressurreições. Vem a hora em que todos os que acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então a Bíblia está nos alertando que haverá duas ressurreições. A dos justos e dos ímpios. Cada uma tem a sua finalidade e o seu destino. E aí,
Nessa volta de Cristo começam os 1000 anos no céu. É o início da eternidade, mas durante 1000 anos estaremos no céu. O mineiro começa com a ressurreição dos mortos, dos que estavam crendo em Cristo, os santos. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo os 1000 anos. E os restantes mortos não viveram até que se completasse 1000 anos. Então essa terra ela estará sem forma e vazia novamente. Ela estará sem ninguém vivo para ser atormentado. Esse é um ponto importante. E eu quero trazer esse ponto para você e trazer para você uma boa reflexão em relação a isso. Esse ponto é importante nós sabemos, porque há algumas teologias que pregam que Jesus vem, leva uma parte do seu povo, deixa a outra parte do povo, e mais tarde ele volta. E agora seria a segunda volta, ou a terceira volta, de acordo com o que você pensar. Mas ele viria então após um tempo de tribulação. Não existe embasamento bíblico para esse tempo de tribulação com o povo de Deus na terra. Por quê? Porque na volta de Cristo, ele ressuscita os santos, ele ressuscita aqueles que confiaram em Cristo. E os demais estarão mortos. Essa é a grande prisão de Satanás. Ele não poderá sair dessa terra, e não saindo dessa terra, ele vai ficar preso aqui porque não tem a quem tentar. Veja o versículo que é nos apresentado mais tarde. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Muito bem, mais tarde, Satanás será solto por um pouco de tempo. O que mais que acontece? Vamos ver uma sequência. Cristo volta, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Segundo ponto, os salvos vão para os céus, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Esse nos ares é importante. Se você ver alguém se passando por Cristo, andando sobre a terra, não acredite. Os ímpios morrem, não aguentam a presença de Cristo. Os demais foram mortos com a espada que sai da sua boca. Eles não aguentam a presença de Cristo. Satanás é preso por não ter mais a quem enganar, a quem tentar. Satanás se vê preso nesse mundo, ele e os seus anjos, sem ter ninguém. Reinam com Cristo. Os salvos vão reinar com Cristo por 1000 anos no céu. Lá, Satanás será solto mais tarde. Quando, porém, completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sendo que os fiéis irão para o céu e os ímpios morrerão, Satanás não terá quem tentar. Esse é um ponto. 1000 anos vão se passar. E após os 1000 anos? Bem, a terra estará vazia, pois dada a ordem com a voz de arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ponto importante. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Esse é um outro ponto importante. E o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. O ponto importante que eu chamo a atenção para você é porque há muita confusão em relação a isso. A Bíblia nos diz que a terra estará vazia. E por quê? Porque os ímpios estarão mortos. Não haverá um período na terra em que os vivos estarão passando por atribulação, porque os vivos estarão com Cristo no céu. Os ímpios estarão mortos. Ou detalhe importante aqui, não há vida na terra. Os 1000 anos será no céu. Como eu disse, há muita confusão, muita gente pregando sobre o milênio aqui na terra, pregando sobre Jesus levando uma parte dos seus salvos, outra parte que não foi tão bem assim, digamos, nesse vestibular da vida eterna, ficarão aqui para uma segunda chamada. Não existe segunda chamada, porque a terra estará vazia. Os que estiverem na terra estarão mortos. Só Satanás e seus anjos estarão ali, caminhando e presos por 1000 anos. E depois, o que ocorre? O que vai ocorrer durante o milênio? Primeiro,
terão autoridade. Os santos que estarão com Cristo no céu terão autoridade, aos quais foi dada a autoridade de julgar. Julgar quem? Eles vão reinar com Cristo e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Julgarão os anjos caídos. Esse é um ponto. Terceiro, porque eles abrirão os livros do céu. E ali, até mesmo a história das pessoas estarão expostas e todos vão chegar no ponto em que dirão que Deus é justo. Quantas oportunidades foi dada para que a pessoa conhecesse e tivesse acesso à salvação, mas ela escolheu o seu caminho. Há uma coisa que Jesus não faz. E um detalhe importante sobre isso, não é que ele não tenha poder. Não é que Deus não tenha poder, mas há um senso de respeito que Deus tem por você e por mim. Há uma coisa que ele não faz. Ele não toma a decisão por você. Ele não vai mudar o seu caráter. Ele vai fazer com que tudo que possa ser possível para que você, então, aceite e mude o seu caráter. Você mude o seu caráter, sua maneira de pensar, Deus fará. Mas ele não vai instalar o Deus e fazer com que o seu caráter se torne ou de uma boa pessoa. Ele não vai forçar a você a ser um autômato em que ele programa. Você vai ser fiel. Não. Deus respeita a sua individualidade. E esse é um ponto importante. Porque haverão pessoas perdidas, porque escolherão a perdição. Continuando. E como terminará esse milênio no céu? Já vimos que ele começa na ressurreição, na volta de Cristo, ressurreição dos salvos. Já vimos que lá no céu nós teremos 1000 anos em que conheceremos os livros da vida, o livro do Cordeiro. E sabemos também, inclusive, que iremos de julgar até mesmo os anjos caídos. Mas mais que isso, nós conseguiremos ali ter acesso a todos aqueles que estão salvos, santos. Iremos encontrar de todas as eras os grandes heróis e iremos estar morando com Cristo. Mas como terminará esse milênio? A Bíblia também explica sobre isso. A cidade santa descerá do céu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. A cidade santa, ela virá agora com todos os salvos e se assentará no monte. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, vai se partir ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, a outra metade para o sul. Ele vai se abrir, o monte das Oliveiras vai se abrir. E a cidade santa, você está vendo aqui, talvez você estranhe, não, mas por que está em forma de cubo? Porque a cidade santa, ela é um cubo perfeito. Mas aonde tem isso, Fernando? Vamos lá. Antes de falar sobre a cidade santa, eu quero dizer o seguinte. Você sabe o endereço da cidade santa? Está aqui. Latitude 317779, longitude 352457. E o CEP dela é 10.958. Mas aonde se tirou isso? Dos Montes da Oliveira. O Monte da Oliveira está em Jerusalém. E pegando essas informações, nós descobrimos que o monte vai se fundir, ele vai se dividir, mas o centro dele está ali. E a cidade vai se pousar no centro. Então, se você quer, onde estará a cidade santa, o endereço da cidade santa, até o CEP estou te passando. Mas um parte importante sobre a cidade santa. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como da sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, então é um cubo. A cidade é um cubo. A cidade é perfeitamente um cubo. O seu perímetro é de 12.000 estádios, que equivale a 2.220 quilômetros. Há muitas teses sobre o tamanho da cidade, mas o que eu digo para você é que a cidade será no tamanho suficiente para abrigar todos os salvos de todas as eras. E ela descerá. E quando ela descer, vai acontecer algo interessante, porque o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos,
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Satanás agora, ele é solto por quê? Porque há a outra ressurreição. Nós dissemos que há duas ressurreições, a dos salvos e a dos ímpios. E agora, após os 1000 anos, há a ressurreição dos ímpios. E Satanás passa agora novamente a ter a quem tentar. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram a cidade querida. Satanás vai tentar fazer com que aquele povo ímpio vai convencê-los a atacar a cidade santa. E quando eles fizerem esse ataque, desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Será o fim do pecado e do seu originador, no lago de fogo. E as consequências serão eternas. Um fato importante que eu quero trazer para você é que muitas pessoas dizem que o fogo será eterno, que os ímpios vão ficar queimando para a eternidade. Não é esse o sentido do texto bíblico. O sentido do texto bíblico é que a sua consequência será eterna, porque nunca mais se levantará novamente o pecado. Vai ser exterminado o pecado, aqueles que se mantiverem em pecado, e o originador do pecado, Satanás e seus anjos, estarão exterminados, como se nunca tivessem existido, ex nihilo. Um ponto importante também a salientar é que Deus, na sua maravilhosa mensagem, nos dá a certeza da salvação, porque os que estarão sendo mortos são aqueles que estão agarrados ao pecado e não soltaram o pecado, porque ele vem para terminar com o pecado e não matar o pecador. Por isso é dado ao pecador todas as chances. O convite, sai dela, povo meu, sai do meio da bagunça. Arrependei-vos já, o tempo de arrependimento é agora. Então, Jesus tem feito tudo o que é possível para que você e eu tenhamos a vida eterna, tenhamos a salvação. Nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. E Deus habitará com eles, e eles serão seu povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles para sempre. Lembrando que Deus estará conosco para sempre, Ele vai habitar nessa cidade santa. Nós moraremos na cidade durante os 1000 anos. Depois da viagem, se assentará sobre a terra. Dei um endereço para você, lá no Monte das Oliveiras. E nós habitaremos depois disso, nós habitaremos no campo. E todo final de semana, de um sábado a outro, diz Isaías, nós viremos à cidade para estarmos com Deus e fazermos o culto sabático. A palavra de Deus nos diz claramente que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, nós iremos até a cidade e estaremos fazendo um culto com Deus lá na cidade santa. Vamos morar no campo e visitar a cidade. E vão ter um grupo, lógico, que vai morar na cidade. Agora, o ponto importante, eu não penso na questão de quem tem direito a morar na cidade santa. Eu penso que eu e você podemos nos preparar para morar na eternidade com Cristo. Esse é o ponto principal, esse é o ponto importante. Que Deus te abençoe, para que você, nessa sua preparação, você possa encontrar essa maravilhosa mensagem que lhe dá esperança, força e lhe dará uma nova vida. E como é que eu me preparo? Estudando a palavra de Deus, conhecendo a sua maravilhosa mensagem, colocando no seu coração a esperança e passando para as demais pessoas. Conhecimento do que Deus quer por nós. É isso que nós necessitamos. Que Deus abençoe e lhe dê a sua bênção sempre, a sua graça. E, logicamente, lhe dê também a graça de fazer parte da vida eterna.